1 Samuel, capítulo 7. Então os homens de Quiriate-Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor, e eles a conduziram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Yahvé. Samuel, libertador e juiz. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Quiriate-Jearim, um longo tempo se passou, foram 20 anos, e todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então ele vos livrará das mãos dos filisteus. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, Astarote e outros deuses e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. E Samuel prosseguiu proclamando: reuni, pois, todo Israel em Mispa, para que eu possa interceder por vós perante Yahvé. Reuniram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e confessaram: pecamos contra Yahvé, o Senhor. E foi em Mispa que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas se haviam reunido em assembleia em Mispa, os príncipes, líderes do povo filisteu, subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram grande medo dos soldados filisteus. Correram para Samuel e lhe rogaram: não cesses de invocar o nome de Yahvé, nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeirinho ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor pelo povo de Israel. E Yahvé o ouviu e respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel. Mas naquele dia, porém, deu com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu. Colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. As forças militares de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada abaixo de Bet-car, exterminando-os pelo caminho. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Even-Aezer, que é Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Desse modo os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não permitiu que eles invadissem as terras de Israel durante todo o tempo em que Samuel viveu. As cidades que os filisteus tinham conquistado foram devolvidas ao povo de Israel, desde Ecrom até Gade. Israel conseguiu também libertar todos os territórios vizinhos e essas grandes cidades do poder dos filisteus, e se estabeleceu a paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou julgando e liderando Israel todos os dias da sua vida. Cada ano ele visitava Betel, Gilgal e Mispa, decidindo sobre as importantes questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde estava a sua residência. Dali ele governava sua cidade e toda a nação de Israel como juiz e líder, e foi em Ramá que Samuel construiu um altar em honra ao nome de Yahvé, o Senhor. 1 Samuel capítulo 8. O povo clama por um rei. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo filho Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram de se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Por isso todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá, e ponderaram-lhe: tu envelheceste e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor.
No entanto, essa expressão constitui sobre nós um rei, a qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto no coração de Samuel. Então ele invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: atende, pois, a tudo que esse povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Tudo o que tem feito comigo desde o dia em que os libertei e fiz subir do Egito até esse momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende que eles pleiteiam. Contudo, solenemente, lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Só Deus é o rei perfeito. Samuel comunica todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe rogava por um rei, e ele declarou: esse é o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra, dos seus cavalos, e os fará marchar e correr à frente do seu carro. Determinará alguns como comandantes de 1000 soldados e outros como os comandantes de 50. Ele os mandará à terra dele fazer toda a colheita e construir armas de guerra e todo tipo de equipamentos para os seus carros de guerra. Ele tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará igualmente vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais e os dará aos seus oficiais. Das vossas culturas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo que destinará aos seus oficiais, criados e eunucos e serviçais. Os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado e os jumentos serão todos tomados conforme a sua vontade, para seu uso particular. Exigirá também de vós 1/10 dos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis escravos dele. Então naquele dia reclamareis com grande voz contra o rei que vós mesmos tivestes escolhidos. Porém Yahvé não atenderá às vossas queixas naquele momento de aflição. Contudo, todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou: não, queremos ter um rei! Eis, pois, que seremos como todas as demais nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para lutar em nossas batalhas. Então, depois de ter ouvido tudo o que o povo expressou, Samuel o repetiu diante do Senhor. E o Senhor determinou: satisfaz, portanto, o desejo desse povo e constituí-lhes um rei. Então Samuel respondeu aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. 1 Samuel capítulo 9. Saul vai de encontro a Samuel. Havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era um homem abastado e muito influente na sua região. Tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos seus ombros. Certo dia, aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se desgarraram e fugiram. Então Quis pediu a Saul: filho, chama um dos teus criados e vai à procura das jumentas desgarradas. Percorreram toda a região montanhosa de Efraim e vasculharam a terra de Salisa, mas não as encontraram. Seguiram pelas terras de Salim, contudo as jumentas também não estavam lá. Então atravessaram todo o território de Benjamim e mesmo com todo esse esforço não as acharam. Chegando ao distrito de Zuf, sugeriu Saul ao povo que o acompanhava: vamos voltar. Caso contrário, meu pai deixará de pensar nas jumentas e começará a se preocupar conosco. Entretanto, o servo lhe aconselhou: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá. É bem possível que nos possa orientar qual o caminho que devemos seguir. Mas Saul ponderou ao criado: se formos, que ofereceremos ao homem? O pão já acabou no alforje e nada mais temos a oferecer pelos préstimos desse homem de Deus. O que podemos fazer? O
O servo pediu a palavra e ofereceu a Saul. Ocorre que ainda tenho comigo cerca de 3 gramas de prata, que darei com prazer ao homem de Deus, e ele nos ajudará em nossa jornada. Nos tempos antigos em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer: vinde, vamos ao vidente, porquanto naquela época se chamava o atual profeta de vidente. Então Saul replicou ao seu servo: falastes bem, vamos lá então. E chegaram à cidade onde morava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água. E indagaram a elas: o vidente está na cidade? Ao que elas prontamente responderam: sim, está sim, logo ali adiante. Acaba de chegar, um pouco antes de ti. Mas apressa-te, ele veio da cidade, porque ainda hoje será oferecido um sacrifício no altar que foi erguido no monte. Assim que entrares na cidade, vós o achareis, antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não comerá antes que ele chegue ao lugar alto, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados poderão comer à vontade. Subi, pois depressa, e logo o achareis. Subiram então à cidade. Quando iam atravessando a porta, Samuel saía da sua direção, a caminho do altar do monte. No dia anterior, à chegada de Saul, o Senhor havia relatado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim, unge-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tem observado o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de socorro. E assim que Samuel fixou os olhos em Saul, o Senhor lhe deu a entender: é precisamente este homem de quem te falei. É ele quem governará o meu povo. No entanto, Saul se aproximou de Samuel à altura da soleira da porta da entrada da cidade e lhe rogou: por favor, pode indicar-me onde fica a casa do vidente? Ao que Samuel respondeu a Saul: sou eu o vidente. Sobe adiante de mim ao lugar alto onde está o altar, pois hoje comereis comigo. Amanhã, ao raiar do dia, eu te esclarecerei tudo quanto hoje preocupa o teu coração. Quanto às jumentas que se extraviaram de tuas mãos já há 3 dias, não te afrinjas por elas, eis que já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a ti e a toda a família de teu pai? Saul, espantado, respondeu prontamente: porventura, não sou eu um simples benjamita, o menor das tribos de Israel, e não é a minha família a menos importante entre todos os clãs da tribo de Benjamim? Sendo assim, por que o Senhor está me dirigindo essas palavras? Então Samuel tomou gentilmente a Saul e o seu servo e os conduziu ao salão de festas e lhe ofereceu lugar de maior honra, a cabeceira da mesa, onde estavam assentados cerca de 30 proeminentes convidados. Em seguida, Samuel dirigiu-se ao cozinheiro e solicitou: serve aquela porção de carne que te recomendei que separasses. E o cozinheiro imediatamente trouxe a coxa do animal preparado, com tudo o que estava sobre ela, e o depositou diante de Saul. Em seguida, disse Samuel: eis aqui está, diante de ti, o que fora reservado. Come, pois te foi guardado para esta ocasião, a fim de que o comesse na companhia de muitos ilustres convidados. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço da sua casa. Ao raiar da aurora, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço para se despedir, dizendo: levanta-te para que eu te acompanhe até a saída da cidade. Saul se levantou e os dois saíram, ele e Samuel. Quando desciam em direção à saída da cidade, Samuel pediu a Saul: fala ao rapaz que passe adiante de nós. O servo de Saul passou e Samuel disse: tu, porém, espera aqui, a fim de que eu possa lhe transmitir a mensagem de Deus para ti.